Sejam todos mais do que bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal EBTalk. Teologia é a nossa praia. Galera, a gente vai falar hoje sobre o tema o que é desviado? Quem é desviado de Deus? A gente já ouviu muito esse termo, essa expressão. Quem são os desviados? Quem são os desigrejados? São aqueles que estão apenas fora das igrejas? São aqueles que estão afastados de Deus? Então a gente vai entender um pouquinho essa questão. Vamos lá para o vídeo. Vamos lá entender na Bíblia. Existem dois tipos de pessoas afastadas de Deus. Que está na casa, sistema religioso, que estão fora da casa, chamados de desengrejados. O primeiro tipo de pessoas são aqueles que estão dentro de igrejas ou denominações, instituições religiosas, seja como você prefere tratar. E o segundo grupo de pessoas são os que estão fora da casa, fora do sistema religioso, chamados de desengrejados. É claro que dos dois grupos não estamos generalizando, mas precisamos entender pelo conceito bíblico, pelo modo de vida que a pessoa leva e pela sua compreensão e importância de quem é a pessoa de Deus e o Evangelho. Para resumir essa reflexão, vamos à parábola de Jesus, em Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus estava no embate, falando com os fariseus e juntamente com os seus discípulos, trazendo assim o ensinamento. Jesus geralmente usava parábolas para fazer uma comparação ou uma demonstração para a vida prática, para trazer um ensino, para ensinar uma grande verdade do reino de Deus. E Jesus conta nesta parábola a história de um homem que tinha 2 filhos. Um dos filhos resolveu reivindicar a sua herança e ir embora da casa do pai. Geralmente, na época, não era costumaz de um filho pedir a herança com o pai ainda em vida. Era necessário que o pai morresse para que algum dos filhos pudessem reivindicar a sua parte na herança. Então, nos demonstra nesta parábola que, se fosse real esta ideia, o filho já estava considerando o pai como morto, ou seja, que para ele o pai não significaria mais nada. O outro filho ficou com o pai, sendo este o mais velho. Para que nós possamos entender, o primogênito era aquele que nasceu primeiro. Então este, por ordem dentro da lei, teria direito à maior parte da herança do que o filho mais novo. O filho mais novo, tendo ido para uma terra distante, começou a gastar tudo, com mulheres, bebidas e tudo mais. Porém, um dia veio fome naquele lugar e ele começou a passar necessidades, pois havia gastado tudo. Então, ele gastou tudo o que ele levou, o dinheiro da sua herança, e ele se envolveu com prostitutas, comeu, bebeu, se divertiu, saiu com amigos, assim podemos dizer, para festas, baladas, etc., o que houvesse naquela época, né? Trazendo para os dias de hoje, um jovem iria para balada, iria para festas, né? Compraria carros luxuosos
nos dias de hoje, mas naquela época ele apenas pensou em gastar e vivendo dissolutamente. A parábola vai nos contar que ele passando dificuldades, ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Porém, ninguém lhe dava nada, ou seja, esse trabalho era meio que um trabalho escravo, que ganhava uma miséria, poderia ganhar apenas um prato de comida. E, tendo muita fome, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Essas bolotas eram vagem, eram vagem que não serviam mais para alimento das pessoas, e era tudo feito uma lavagem e dado aos porcos para que eles comessem. Então este jovem com fome, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ele não chegou a comer essas bolotas, mas ele desejava muito comer, pois ele estava com muita fome. Tendo ele caído em si, ele arrependeu-se e disse: Vou voltar ao meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Porque ele já em si, ele entendeu que na casa do seu pai, pelo menos ele poderia trabalhar e ali ter um prato de comida, ter um lugar para dormir e ser acolhido. E ele dizendo: Me faz como seu trabalhador. Ou seja, ele entendeu que pelo menos ele poderia voltar e pedir para que, se fosse possível, ele fosse restabelecido como empregado e não mais como filho. E assim foi, ele voltando pelo caminho, voltando à casa do pai. E o pai já o esperava voltar, esperava que ele voltaria. O pai ficou olhando pelo horizonte, como diz a parábola, esperando que o seu filho voltasse. E um belo dia, o filho voltando, o pai não esperou ele chegar, o pai foi de encontro a ele e o abraçou fortemente, calorosamente, e o beijou. E o pai ficou muito feliz com a volta deste filho e não deixou nem que ele falasse. Ele interrompia o filho o tempo todo e dizendo para os empregados: tragam uma melhor roupa, coloquem um anel no dedo, coloquem a sandália em seus pés, vão, matem um novilho, pois agora vou fazer uma festa, pois esse meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido foi achado. Deu uma paradinha. É, mandou fazer uma festa, pois o seu filho havia voltado, estava vivo e estava bem. Porém, o filho mais velho ficou irado com a situação e não quis ficar na festa. Mas o pai foi falar com ele e lhe disse: tudo o que eu tenho é teu. Não fique assim, meu filho. Sempre esteve comigo. Tudo que eu tenho é teu. Você é participante de todas as coisas. Mas o pai fala para ele ainda: Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vemos que o filho mais velho precisava entender o porquê que o pai estava tão feliz e tão alegre. Os dois
Filhos, os dois estavam desviados, pois não estavam dando valor à companhia do pai, mas queriam o que o pai podia lhes dar. Não estavam preocupados com a companhia do pai. Se o pai estava bem ou não estava, se o pai estava feliz ou não estava. Eles estavam preocupados com os bens materiais e com o bem-estar que o pai poderia lhes proporcionar. Desviar-nos da presença de Deus é quando nós não nos importamos como Deus realmente se sente, quando deixamos de ter a comunhão, o diálogo, a proximidade em obedecer e o prazer de obedecer os seus mandamentos. Tudo isso gera um desvio e aí nos afastamos de Deus, não importando se você está congregando em alguma igreja ou se você não congrega em lugar nenhum, mas a importância de você olhar para Deus como seu Pai, de você entender quem Ele é para você. Pense sobre isso. Você procura o Pai, Deus, somente para ter coisas e saúde e dinheiro? Você o ama? É a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Responder a você mesmo e responder diante dele, pois ele está te ouvindo agora. E no teu coração há compromisso de servir a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode te dar? De almejar viver para sempre com ele, como o homem vivia no Éden, sempre dialogando e se relacionando com o Criador? Pensemos sobre isso